Boa noite, amados irmãos, a todos aqueles que estão acompanhando essa live. A paz seja no coração de todos, amém? Então, neste momento, nós vamos começar mais um culto de adoração, mais um culto de louvor a Deus. Eu espero que você esteja se cuidando na sua casa, tomando as devidas precauções, porque eu tenho certeza que juntos e com a força do Deus vivo do nosso lado, nós vamos vencer essa, amém? Neste momento, nós vamos estar iniciando a nossa live com louvor e adoração ao nome de Jesus. Amém, Jesus.
Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Sem decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, tomando da fé até tão contra mim. Querem frustrar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah.
Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da mesa na presença dos meus inimigos que Ele me fez. Eu tenho a marca de minha cabeça. Eu tenho a no cálice transbordar que Ele me fez. Eu tenho prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Amém, glória a Deus. Amém, povo de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 11, por favor. Vou dar um tempinho para todos vocês estarem abrindo, amém? A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro dos Hebreus, no capítulo 11. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus, Tu és tremendo, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara.
visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Feche os seus olhos na sua casa. Vamos estar orando agora um momento ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Jesus, a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Pai, mas aquilo que o Senhor quer dizer. Meu Deus e meu Pai, que neste momento o Senhor possa estar colocando em nossos corações uma terra fértil para estar ouvindo e recebendo a Tua palavra, Jesus. Que a Tua palavra possa germinar nos nossos corações, meu Pai, segundo aquilo que lhe apraz. Que toda palavra, meu Deus, falada nesta noite possa sair da Tua boca, meu Pai. Que a Tua palavra cumpra o propósito nessa terra e que não volte para Ti vazia, porque isso é uma promessa do Senhor. Que a Tua palavra não voltará vazia. Espírito Santo, nós pedimos agora que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, Jesus. Sê conosco, sê nas nossas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ao longo da Bíblia, da palavra de Deus, nós vemos muitas faces diferentes de Deus. Porque Deus, ele é um ser completo. Deus, ele é um ser único. E enquanto nós lemos a Bíblia, nós vemos várias faces diferentes, vários aspectos diferentes de Deus. E um dos aspectos que chama muita atenção e que particularmente essa semana me chamou muita atenção foi aquele Deus que é preocupado com a felicidade dos seus filhos. Com a felicidade da sua criação como um todo, mas principalmente com a felicidade dos seus filhos. Nós vemos que durante a palavra, Deus ele faz várias promessas a vários personagens diferentes, a várias personalidades diferentes da Bíblia, porque além dele querer usar essas pessoas para cumprir os seus propósitos, os propósitos dele, ele ainda prezava pela felicidade das pessoas às quais ele fazia promessas. E se a gente for ler esse primeiro versículo, esse primeiro e segundo versículo, a gente vê que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E quando a gente vai aprofundando ainda mais nesse capítulo, no versículo 6 está escrito que Deus é galardoador dos que o buscam. Ou seja, que todos aqueles que buscam a Deus, Deus ele quer retribuir de alguma forma, galardoando. E às vezes a gente pensa, mas isso vai ser quando eu estiver no céu, quando eu estiver junto de Deus, ele vai me dar o galardão. E com certeza vai ser assim. Eu tenho certeza que todos nós que levamos a nossa vida com fé em Deus, quando nós estivermos perante o Pai naquele grande dia, Ele vai entregar o galardão dele para as nossas vidas. Mas a Bíblia nos traz muitas promessas que Deus quer cumprir na nossa vida ainda aqui na terra. Muita coisa que Deus quer fazer por nós ainda nesta terra. Mas se a gente for ler ainda este versículo, antes disso, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus é um Deus galardoador, Deus é um Deus que quer abençoar aqueles que o buscam, mas é necessário que aqueles que o buscam com fé de que vão encontrar alguma coisa. É necessário que a gente se chegue até Deus, não de qualquer maneira, mas que a gente se chegue até Deus tendo certeza que quando nós nos chegarmos até Ele, nós vamos de fato encontrar um Deus a qual buscar. Nós vamos de fato nos deparar com as promessas de Deus na nossa vida. Que nós estamos buscando, que nós estamos tateando, não como quem tateia e não acha nada, não como quem busca e corre atrás do vento, mas buscando um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é soberano.
um Deus que é tremendo. É assim que nós devemos chegar perto de Deus. E fé, irmãos, é uma palavra tão pequena, é uma sílaba, fé, mas é uma coisa tão poderosa, é uma palavra que deve reger a vida de todo aquele que se diz filho de Deus, que se diz amigo de Deus. Inclusive, irmãos, foi justamente um versículo que muitas vezes para nós passa batido, que mudou a história de um grande homem de Deus chamado Martinho Lutero. A história conta que ele era uma pessoa que estava inconformada com as coisas que estavam acontecendo, com as coisas que ele estava vendo na igreja. Acredito que semelhante a muitos de nós nos dias de hoje, inconformado com o seu tempo, inconformado com como as coisas estavam indo, como a palavra de Deus estava sendo levada. E um dia de angústia, um dia de tribulação que ele clamou a Deus, a história conta que ele abriu a palavra do Senhor e se deparou com o seguinte versículo: o justo vive pela fé. Essa, irmãos, é uma palavra que tem que reger a minha vida, que tem que reger a sua vida. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente não tem nem consciência do que é a fé pra gente. Eu gostaria de te perguntar nesse momento, o que é a fé pra você? Mais do que um versículo que a gente decora, mais do que esse Hebreus 11, capítulo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é a fé verdadeiramente para você? O que você entende por esse versículo? Como você se entende? Como você entende que você está tendo fé? Em que aspectos da sua vida, em que áreas, em que circunstâncias você entende que você está tendo fé em Deus? Isso é uma coisa que nós temos sempre que estar refletindo. Se alguém me perguntar o que é fé para mim, eu vou responder o seguinte: fé é acreditar em coisas que com os meus olhos humanos eu não posso ver. Porque existem determinadas circunstâncias, determinadas coisas na nossa vida, que a gente olha com os olhos carnais e a gente pensa, meu Deus, mas não tem jeito para isso. Às vezes é uma enfermidade que o médico já desenganou, que a ciência já desenganou, que já falou não tem mais jeito, não tem mais solução. Às vezes é um filho, é uma filha, que as pessoas do mundo, as pessoas lá fora olham para sua casa, para o seu filho e falam assim, fulano de tal não tem mais jeito. Seu filho é um perdido, seu filho é um drogado. São coisas que a gente olha e a gente pensa, meu Deus do céu, não tem como. Não tem como acontecer, não tem como mudar, eu não vejo mais esperança. A fé para mim é fechar os olhos humanos, os olhos que só conseguem olhar para a circunstância, e abrir os olhos espirituais. E começar a contemplar as possibilidades que Deus tem de agir ali. Ah, meu filho é um drogado, meu filho está se prostituindo, mas aonde Deus pode entrar na vida do meu filho? Ah, eu estou doente, essa doença não tem cura, mas onde Deus pode entrar na minha doença? Ah, aconteceu tal e tal coisa comigo e eu me fechei para o mundo, como Deus pode me abrir para o mundo de novo? É a gente muitas vezes não conseguir ver o agir de Deus, porque nem sempre nós vamos ver o agir de Deus, mas a gente entender com os olhos espirituais, com os olhos da fé, que mesmo que a gente não veja o agir de Deus, não significa que ele não está agindo ou que ele não pode agir. Jeremias 32, versículo 27, diz que Deus fala, eu sou o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? O problema, irmãos, é quando a gente começa a colocar dúvida no poder de Deus e no agir de Deus. E aí, irmãos, muitas vezes a gente começa a colocar dúvida não somente no poder de Deus, mas no poder de Deus nas nossas vidas. Porque tem uma diferença. Às vezes eu acredito, eu falo assim, não, mas Deus pode fazer. Deus pode fazer na vida de fulano, Deus fez na vida de ciclano, Deus restaurou a vida do Beltrano, Deus restaurou o casamento da irmã Maria, Deus deu emprego para o irmão José. Mas quando chega na minha vida, eu já limito o poder de Deus. Para mim já não tem jeito. As circunstâncias da minha vida não tem mais como. O irmão fulano teve. Ciclano passou na faculdade. Mas para mim às vezes não tem jeito.
O problema é quando nós começamos a limitar o poder de Deus nas nossas vidas. E a gente começa a colocar dúvida em tudo. Será que foi Deus que disse? Será que foi Deus que falou? Será que aquele dia o irmãozinho fulano estava sendo usado pela carne? Porque acontece. Mesmo que Deus tenha confirmado no meu coração, ainda assim eu tenho dúvida, ainda assim eu tenho receio. Ainda assim eu tenho medo. E eu começo a colocar impedimento naquilo que Deus disse. E eu começo a colocar barreira naquilo que Deus falou. Irmãos, nessa noite, Deus ele me trouxe para falar, na verdade, relembrar. É aquele famoso só quero te lembrar. 3 aspectos importantes das promessas de Deus nas nossas vidas. Daquelas promessas, irmãos, que a gente se esquece. Ou então, que por não aguentar mais esperar, não aguentar mais ver Deus não agir aos nossos olhos, nós preferimos falar que é da carne, falar que não foi de Deus, e nós preferimos desacreditar daquilo que Deus nos disse. O primeiro fato das promessas de Deus é que Ele não te prometeu baseado em quem você é, Ele te prometeu baseado em quem Ele é. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que ter sempre em mente. Porque muitas vezes os impedimentos que nós colocamos para Deus efetuar alguma coisa na nossa vida somos nós mesmos. Ah, mas Deus não pode fazer tal coisa na minha vida porque eu não sou boa para isso. Por exemplo, Deus prometeu que eu vou ser um levita. Estou dando um exemplo, irmãos. Se é verdade ou não entre mim e Papai do Céu, mas Deus prometeu que eu vou ser um levita. Ah, mas eu não posso porque eu não sei cantar? Eu não posso porque eu não tenho o dom de tocar? Ah, Deus prometeu que vai ser um pregador. Mas eu não sei falar, eu sou tímido, tenho vergonha de falar em público. Deus prometeu que ia restaurar a sua casa. Nossa, mas Deus já viu como é que é a minha família? Para minha família não tem jeito. Então nós começamos a colocar impedimento nas coisas de Deus. Colocamos empecilhos onde Deus quer colocar poder. E essa palavra, irmãos, ela mexeu muito no meu coração, porque muitas vezes a gente se pega pensando nas promessas de Deus para nossa vida e nós começamos a pensar que não vai dar certo. Essa semana aconteceu determinada situação que me faz lembrar de uma das promessas de Deus para a minha vida. E eu comecei a falar, Deus, mas como que eu vou cuidar de outras pessoas se eu não sei cuidar nem de mim mesmo? Como que vai ser? Como vai ser amar outras pessoas quando é difícil amar a si próprio? E a gente vai colocando e condições para Deus fazer, para Deus efetuar, para Deus agir. E a gente vai colocando empecilhos. Parecido com a situação de Abraão e de Sara. Abraão e Sara, eles já eram velhos quando Deus disse que iria dar um filho para os dois. E a Bíblia fala que quando os anjos contaram para Sara que ela teria um filho, Sara, ela riu no íntimo dela, porque ela disse, como que eu vou ter um filho, se eu já sou idosa? E às vezes a gente começa colocando empecilhos. Ou então, nós deixamos de crer pelas circunstâncias da nossa vida. Ah, mas não tem como Deus me dar minha casa própria, porque eu não consigo nem pagar o dinheiro do aluguel. Ah, não tem como acontecer tal coisa na minha vida, porque olha como estão as circunstâncias. Não tem como Deus abrir uma porta de emprego para mim, porque nós estamos no meio da crise. Não tem como, por causa disso, daquilo outro. Irmãos, nesse momento eu começo a pensar muito na vida de José. José, ele havia recebido um sonho da parte de Deus que ele estaria governando. No sonho dele falava que a lua, as estrelas, o sol, todos se curvariam para ele. E ele tomou aquilo no coração dele. Mas chega a determinada fase na vida de José, que José é traído e apunhalado pelos próprios irmãos. E nesse momento da vida de José, José é vendido como escravo. Como uma pessoa poderia ser governadora se ela tinha perdido o poder até sobre a vida dela? Porque um escravo é isso. Um escravo, quando uma pessoa se torna escrava de um senhor, é sinal que aquela pessoa é dona dela. O senhor é dono dela. Então como que José ia governar, sendo que ele não tinha mais o poder nem sobre a vida dele? Mas é nessa hora, irmãos, que José nos ensina muitas lições. Porque por nenhum momento José murmurou. E nem foi contra a vontade de Deus, e nem ficou brigando com Deus, como muitas vezes nós queremos fazer.
Muitas vezes, irmãos, nós confundimos liberdade com libertinagem. E eu falo, irmãos, porque Deus falou comigo primeiro, pode ter certeza. E a gente confunde uma coisa com a outra e a gente começa a tratar Deus de qualquer maneira. E a gente começa a tratar Deus como se Deus fosse humano, como se Deus fosse nada, como se Deus tivesse a obrigação de cumprir alguma coisa nas nossas vidas ou deixar de cumprir. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa no nosso tempo e não no tempo dele. E nós começamos a contender com Deus. Nos sentimos no direito de contender com Deus. Ah, Deus, mas por que o Senhor não fez ainda? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo tanto que eu estou sendo humilhada nessa área da minha vida? Por que o Senhor não fez nada? Ou ainda, aparecem situações para nós darmos uma escapadinha enquanto nós esperamos as promessas de Deus. Como foi o caso de José. A esposa, muita gente conhece essa história, mas para quem não conhece, estou informando, a esposa de Potifar, que era o dono de José, queria ficar com José. E José, ele teve a oportunidade de ficar com ela. Eu imagino que devia ser uma mulher muito bonita, porque ela era casada com alguém de alto patamar. E José, quando ele teve essa oportunidade, ele lembrou do tio dele, Esaú, que trocou a bênção por um prato de lentilhas. E ele disse não. No final das contas, José, ele não ficou com essa mulher, porque ele entendia que Deus tinha uma coisa muito maior para ele. O problema é que nós não aprendemos com o tio Esaú e nós queremos comer o prato de lentilha enquanto nós esperamos a promessa de Deus. Ah não, Deus, mas o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai me dar um varão, uma varoa muito abençoado, mas enquanto o Senhor não dá, deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar outro. Só que o que a gente não entende é que enquanto a gente espera as promessas de Deus se cumprirem, estando lá no mundo, nós vamos esperar até Jesus voltar. Porque Deus não tem obrigação de cumprir nada com você estando no mundo. O lugar do servo de Deus esperar as promessas dele se cumprirem é no altar. É nos pés de Jesus, em consagração, em obediência, em vigilância. Não é de qualquer maneira, porque as coisas de Deus não são de qualquer maneira. Nós devemos aprender a esperar as coisas de Deus com Deus. Amém, irmãos? E José, ele entendeu uma coisa que nós temos que entender também. Que por mais que as circunstâncias das nossas vidas nos limite, elas não limitam o poder de Deus na sua vida nem na minha vida. Por mais que a sua vida esteja difícil, mais que você não tenha onde fazer, você não tenha como fazer, você pode estar limitado, mas o seu Deus não está limitado. Deus não estava limitado na vida de José e Deus também não está limitado na sua vida. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo, Deus manda te dizer que Ele não está limitado. O que você não vê mais jeito, Deus ainda vê solução. A segunda coisa, irmãos, que nós temos que lembrar sobre as promessas de Deus é que quando Ele fala, quando Deus fala, não tem homem que possa desmentir. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é entre nós e Deus. Não tem terceiros que saber, não tem terceiros que dá pitaco, que dá palpite. O que Deus falou pra você foi com você. O que Deus te prometeu, Ele prometeu pra você. Então por que muitas vezes nós queremos ouvir o fulano e o ciclano que está perto da gente? Isso me lembra muito da história de Noé. Quando Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu estou indo acabar com o mundo, viu? O mundo vai acabar e eu quero que você construa uma arca. Entre você e sua família, e eu vou mandar uns animais também e a arca vai ser fechada. A Bíblia fala que Noé ficou construindo essa arca por muitos anos mesmo. E eu imagino que muita gente devia estar zombando dele nesse tempo. Dizendo para ele que não ia dar certo. Que não ia conseguir, porque ele estava construindo aquilo tinha tantos anos e não tinha chovido, ninguém tinha morrido, estava todo mundo bem. E ele foi vários anos construindo. Imagina se ele tivesse dado ouvido às pessoas ao redor. Ele ia parar de construir a arca, ia vir o dilúvio e ele ia morrer com a família dele. Mas ele não deu ouvidos, porque as pessoas que estavam ao redor dele não tinham consciência de duas coisas. Não tinham consciência nem de como Deus tinha falado com ele, e também não tinham consciência de quem era Noé e da fibra que Deus estava colocando dentro de Noé para Noé passar por aquela situação até chegar ao dilúvio. As pessoas que estão ao seu redor não sabem o que Deus te disse e nem sabem quem você é.
Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nem nós sabemos o que nós somos, nem nós acreditamos no nosso potencial. Nós nos achamos inferior, nós achamos que nós não vamos conseguir, nós achamos que nós não temos talento, que nós não temos dom. Nós nos achamos um nada. Nós somos um verdadeiro diamante bruto. A gente olha para o espelho e a gente vê uma coisa fosca, uma coisa que não está lapidada, uma coisa sem brilho. É o que nós vemos, é o que as pessoas muitas vezes veem em nós. Mas nós temos que entender que o que Deus vê em nós é o potencial que nós temos de brilhar quando formos lapidados por Ele. Olha Davi. Davi, ele foi buscado no meio das ovelhas. Ninguém estava nem lembrando que Davi existia. Quando Samuel chegou para ungir um novo rei para Israel, na casa de Davi, no meio dos irmãos de Davi, Davi nem estava lá. Davi estava no meio do pasto. Ninguém lembrou dele. O pai dele não falou assim: aqui, já que o profeta está aqui, chama Davi também para ser ungido, não. O pai dele só lembrou dele quando todos os outros filhos, Samuel já tinha visto todos os outros e nenhum dava. Aí que o pai de Davi falou: não, tem Davi que está ali no pasto. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém dava nada por ele, não. Um menino magrinho, um menino franzino. Como que isso aí vai ser rei? Aos olhos humanos não tinha como. O rei antes dele, Saul, era um homem forte, era um homem pomposo. E Davi um nada aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, Deus viu um potencial imenso em Davi. Tanto é que a Bíblia fala que ele era homem segundo o coração de Deus. Por isso que nós não devemos olhar quem está do nosso lado. Deus, irmãos, Ele é um Deus sábio, você crê nisso? Deus é um Deus inteligente. Ele ia te prometer alguma coisa que Ele não tem condição de cumprir na sua vida? O que Ele te prometeu, Ele prometeu porque Ele sabe. Não somente sabe quem você é, mas sabe quem Ele é e o que Ele pode te transformar, o que Ele pode te levar a ser. Terceira coisa, irmãos, que nós temos que entender é que nós temos uma noção de tempo. Mas Deus, Ele é dono do tempo. Na verdade, irmãos, nós temos que aprender a aceitar que o tempo de Deus, na maioria das vezes, não vai ser o nosso. Ah, eu acho que o tempo está demorando a passar. Ah, eu acho que o tempo está passando muito rápido. Deus é o dono do tempo. Ele pode fazer mais ou Ele pode fazer menos. Ele é o dono do tempo, não é nós. Irmãos, é a mesma coisa de um bolo. Se você põe um bolo para assar e você tira antes do tempo, a massa fica até balançando, porque ela está crua. Se você esquece o bolo lá, ele tosta. É a mesma coisa de um bolo. Se você botar uma cadeira do lado do forno e falar assim com o bolo, começar a conversar com o bolo e falar assim: assa mais rápido, ele vai assar mais rápido? Não vai, o tempo dele é o tempo dele. Se a gente não pode apressar nenhum bolo dentro do forno, o que dirá apressar um Deus Todo-Poderoso? Nós não podemos não, irmãos. Não adianta a gente sentar no nosso momento de oração e falar: Deus, faz mais rápido, ou Deus, faz mais devagar, porque não é o nosso tempo, é o tempo dele. Às vezes, se Deus te entregar agora, você não vai saber valorizar. Você vai sair da presença dele. Ou então, às vezes, se ele te entregar agora, não vai ser tão completo como se quando ele te entregar daqui a 2 anos. Talvez se Deus te entregar daqui a 2 anos, vai estar perfeito. E hoje a obra ainda não está completa. A gente não sabe por que Deus não faz o nosso tempo. Mas não cabe a nós sabermos também. Cabe a nós aceitarmos, mais do que entendemos, aceitarmos que Ele tem o tempo dele e Ele faz o tempo dele. Aí a gente às vezes fica preocupado: não, Deus, mas se eu casar com 50 anos nas costas, eu não vou curtir nada, não, ué. Vai que eu morro com 60. E a gente começa a falar: Deus, mas o Senhor me dá minha casa com 90 anos, eu não vou aproveitar nada, não. E a gente começa a apresentar para Deus motivos pelos quais Ele tem que fazer a coisa mais rápida. Sabe, irmãos, Sara, ela alcançou a promessa dela, ela teve o filho dela, Isaac. E a Bíblia fala que ela morreu com 127 anos. Ou seja, ela pôde curtir bastante o filho dela, apesar dela ter tido esse filho já na velhice. Se Deus quiser te dar uma coisa e quiser que você curta aquilo que Ele te deu, você pode ter certeza que Ele vai estender o seu tempo na terra. Ou Ele vai encurtar o tempo. Gente, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Você pode ter certeza que se Ele te der uma coisa e que quiser que você aproveite, você vai aproveitar. Eu vou aproveitar. O que nós temos que aprender é que temos que semear fé. Porque quem semeia fé, colhe milagre e colhe promessa.
É isso que nós temos que aprender, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que as circunstâncias atualmente elas não estão fáceis. Ainda mais com essa epidemia, ainda mais com tudo que está acontecendo, está tudo parado. E às vezes a gente olha e pensa, Deus, está tudo parado, como é que o Senhor vai fazer? Não preocupa não que Deus faça. Não preocupa não, Deus tem o jeito dele. Pode não ser o seu, mas é o dele. E a Bíblia nos diz que coisas maiores do que chegaram no nosso coração é aquilo que Deus tem preparado para nós. Para fechar, só quero deixar um versículo para os irmãos que está em Números, no capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Não preocupa não, se Deus falou, ele vai cumprir. O que Deus te prometeu é só seu, de mais ninguém, e ninguém toma. E você vai experimentar aquilo que Deus tem para você. Só espera no Senhor. Confia em Deus, anda nos caminhos do Senhor. Porque Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que está no seu coração. Amém? Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor. Crendo, Deus, que o Senhor é um Deus de promessa, que o Senhor é um Deus de milagre. Deus, que nós não estamos esquecidos perante o Senhor, meu Pai. Muitas têm sido as aflições e as lutas, Deus. O que nós te pedimos é um coração, meu Deus, segundo a Tua vontade. E um coração, meu Deus, com muita fé para poder aprender a esperar em Ti. Para poder aprender a descansar em Ti, a confiar no Senhor, meu Pai. A confiar no Seu poder. Espírito Santo, nós colocamos agora a nossa vida nas Tuas mãos, Jesus, e Te pedimos. Por favor, meu Deus, nos acalma e nos ensina a Te esperar, Deus, e esperar o Teu agir, Jesus. Amém? Vamos louvar agora o Senhor com o hino. Quando não posso te ouvir, o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez o seu sinal, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio,
o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o que revelou a sua glória em Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Glórias a Jesus, amém? Então, irmãos, só passando para lembrar, sexta-feira, domingo, irmãos, que hoje que é sexta, domingo, 6 horas, nós temos culto, amém? Esteja presente aqui no Facebook da pastora Rosângela, para estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Deixo o meu abraço e a minha gratidão a todos que acompanharam essa live, ao vivo ou que assistiram depois. Um grande abraço e nunca se esqueça que os sonhos de Deus para sua vida não podem morrer. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus permaneça com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Um abraço para todos e que Deus abençoe.